Olá, Viviane Dias, fazendo esse vídeo, essa apresentação rápida aqui sobre essa pirâmide do processo evolutivo. Essa pirâmide que ela é utilizada e ensinada em processos de desenvolvimento pessoal, principalmente em treinamentos, em processos de coaching. É uma pirâmide que foi desenvolvida no Instituto Brasileiro de Coaching. E hoje eu quero trazer um breve resumo sobre essa pirâmide do processo evolutivo para vocês e explicar os 7 níveis que compõem a pirâmide, iniciando pelos 3 pontos dos quais a gente caminha nessa explicação: o ser, o fazer e o ter. Vocês podem ver que o ser é uma vida com significado, o fazer é uma vida com comprometimento e o ter é uma vida agradável. E por que estamos nessa ordem? Aqui vocês podem ver que na pirâmide estamos falando de 7 níveis. Na base da pirâmide estamos falando do nível de superficialidade, na sequência relacionamentos, conhecimentos, sonhos e significados, clareza dos meus papéis, posicionamento, legado e propósito. Vamos lá, estamos com 7 níveis aqui para vocês. E eu vou conectar primeiramente onde cada desses 3 pontos se conectam com os 7 níveis. Iniciando da base, vida agradável, o ter. O ter está conectado com superficialidade e relacionamentos. Então, esses 2 níveis iniciais é aquilo que traz para nós uma vida agradável. Segundo ponto, fazer. Vida com comprometimento. Essa vida com comprometimento está relacionada aos nossos conhecimentos e aos nossos sonhos e significados. Então, já estamos falando do segundo ponto até o 4º nível da pirâmide. E o ser? A vida com significado está conectada com a clareza dos meus papéis, com o posicionamento e com o meu legado e propósito. E agora eu vou definir um pouco de cada nível para você, para essa breve conclusão e explicação também que nós estamos caminhando aqui. Superficialidade é o ter. Um exemplo simples é quando nascemos. Assim que nós nascemos, nossa família, ou até mesmo o local do nascimento, um hospital, ou em algum outro ambiente, nós já somos supridos de recursos materiais para a nossa condição física. Então, a primeira coisa que nós recebemos é uma toalha, uma roupa, coisas realmente superficiais, aquilo que a gente pode ter fisicamente e que torna a vida agradável. E no decorrer da vida, nós também temos muitos dos materiais superficiais que são importantes para nós. Por exemplo, eu uso óculos. Então, o óculos, ele me ajuda na minha saúde, só que isso é um material, isso é um objeto. Eu tenho esse objeto. Por ter esse objeto, que é superficial para a minha vida, eu tenho uma vida agradável. Porque talvez se eu não tivesse o óculos, eu poderia ter uma essência, eu poderia ser quem eu sou, mas eu teria uma dificuldade e isso iria interferir também na minha saúde. Então vamos lá, relacionamentos. Nós temos relacionamentos, como eu comentei sobre a infância, a partir do momento que nós nascemos, nós também temos relacionamentos. Na maior parte dos contextos, nós temos um relacionamento com nossa mãe e com nosso pai. Então, essas pessoas iniciais que compõem nossa atmosfera na vida, elas são as nossas primeiras pessoas, os nossos primeiros vínculos de relacionamento, o que torna também a vida agradável. Vamos lá agora para o segundo ponto, que é o fazer. Conhecimentos. Conhecimento a gente adquire no decorrer da vida, dos anos. Mas existe um conhecimento escolar, aquele conhecimento que a gente fala que é um fundamental, aquilo que é necessário, preciso aprender a ler, preciso aprender a fazer contas básicas para o meu dia a dia, preciso interpretar algumas coisas. Então, existe um comprometimento com a nossa educação. Mas, no decorrer do tempo, nós escolhemos se iremos buscar mais conhecimento ou não, ou seja, se vamos nos especializar em alguma carreira ou não. Por quê? Porque quando você entra numa faculdade, quando você entra numa formação, quando você faz um novo curso, você está adquirindo conhecimento.
Então você gera um comprometimento com aquilo que você faz. Quarto nível da pirâmide, sonhos e significados. Sonhos e significados é um comprometimento daquilo que a gente faz com nós mesmos. Nós fazemos coisas das quais significam pra gente. Fazemos coisas que geram em nós sonhos e muitas das vezes aquilo que a gente sonha, que a gente busca fazer por comprometimento, a gente faz pensando em quem? Na nossa família. E onde está a família? Nessa pirâmide. Lá no nível de relacionamentos. Então, quando vamos caminhando em alguma perspectiva de vida, para buscar, almejando novos patamares, nós temos nossas crenças dentro de nós temos aquilo que compõe nossos propósitos, nossos objetivos. Só que a gente vai caminhando e vai querendo que suprir a nossa vida agradável. Então a gente quer alcançar mais, mas quer ter uma vida agradável. A gente quer buscar mais, mas nem sempre quer se comprometer com conhecimentos, com educação. Então esse nível até aqui é um nível onde a maior parte das pessoas param e permanecem. Em breve eu vou trazer mais vídeos sobre cada um desses níveis, mas vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é o ser, vida com significado. A vida com significado ela começa quando temos as clarezas dos nossos papéis. Como assim? O que são clarezas dos nossos papéis? Vou dar um exemplo simples. Não sei se você tem filhos, mas vamos supor que você tenha. Então você tem um papel, ou de mãe, ou de pai, ou de responsável por alguma criança. Então esse papel, ele tem que ser claro na sua mente. Você tem que sentir que ele faz parte da sua vida. Porque do contrário, você pode fazer coisas para alguém, mas você não tem um papel de mãe ou de pai. Você simplesmente vive dentro de algum contexto. Mas a clareza de papel também é interessante quando a gente fala de pessoas que têm mais de um filho. Por quê? Porque quando você tem um filho mais velho e um filho mais novo, por mais que você já tenha experiência como mãe e como pai, é diferente. Porque os seus papéis são diferentes. É um papel de uma mãe ou de um pai de uma criança de X anos para um papel de uma mãe e de um pai para uma criança de outra idade. Às vezes é esse papel representado em diferentes escolas. E é uma escola fundamental, uma escola do ensino infantil, ou você tem um filho adolescente que já está caminhando aí para a faculdade. Então são papéis diferentes. E isso já te traz mais foco naquilo que você tem que fazer. E o que é? É o nosso sexto nível, que é o nosso posicionamento. Porque não basta só saber qual é o seu papel se você não se posiciona de acordo. Não basta você ter 2 filhos, por exemplo, claro, é um exemplo esse contexto, mas você agir com ambos da mesma forma. Não tem como falar com uma criança do mesmo jeito que você falaria para um adolescente ou vice-versa. Então, por mais clareza de papéis de mãe ou pai que você tenha, você precisa se posicionar para diferentes contextos, para diferentes idades. E isso traz significado. Por quê? Porque você dá valor para aquilo que você tem que entregar para o seu próximo. E claro que, assim, tirando esse exemplo pessoal de pai e mãe, vamos olhar pela perspectiva de um profissional, a pessoa que trabalha em uma empresa. Quando você tem que se posicionar com o seu cliente, você tem que posicionar com o seu líder, com o seu liderado. Você tem clareza daquilo que você trabalha, mas você às vezes não age com o real significado daquilo que você é. Então você deixa o seu ser sacrificado e você fica apenas fazendo. Você fica ali no compromisso, mas não vive na prática. E o último nível, que é um nível que, pelo menos sob a minha perspectiva, a gente sempre vai estar ali escalando de alguma maneira. É o nosso legado, o nosso propósito. Muitas pessoas vivem preocupadas em qual legado que eu vou deixar para minha família. Só que quando você fica preocupado com isso, você está olhando para a ordem errada. Por quê? Porque não é o legado que você tem que se preocupar, é com o seu propósito. O legado é uma consequência do seu propósito vivido todos os dias. Por quê? Porque o legado é aquilo que você deixa para alguém. Mas como que você deixa um legado sem ver seu propósito? As pessoas falarão de você, as pessoas lembrarão de você quando elas lembrarem que você fazia aquilo que você tinha que fazer. E como que você vive aquilo que você tem que fazer, aquele seu propósito, aquela sua missão diária? Se posicionando adequadamente, fazendo o que tem que ser feito na hora certa. Como que você faz aquilo que você tem que fazer na hora certa se você não entende nem
qual é o seu contexto, qual é o seu papel. Então a clareza de papel é muito importante. E é muito importante que você obtenha isso quando você entende por que isso significa tanto para você. Qual o seu sonho, qual o seu objetivo, o que você crê, o que você acredita que você precisa fazer isso. Por que você quer fazer isso? Se você realmente sabe para onde você está caminhando, você precisa de conhecimento especializado. E não só de conhecimento especializado, mas de autoconhecimento também. E autoconhecimento é fazer aquilo que tem que ser feito também para você manter um compromisso consigo mesmo. Então, hoje a gente fala até de autoconhecimento com muito mais foco do que no passado. E os relacionamentos são constantes. Porque você não deixa de ter relacionamento quando você cresce, quando você trabalha, quando você vai para outro lugar da sua vida, de outro país que seja. Então, independente de onde você esteja, relacionamentos são questões constantes. E a superficialidade também. A gente precisa de comida, a gente precisa de roupa, a gente precisa daquilo que vem de fora para nos abastecer e suprir uma necessidade básica. Então, o que eu quero definir aqui, deixar como conclusão desse pequeno estudo, desse pequeno compartilhamento. Nós estamos caminhando cada vez mais para questões que significam para nós. O ser humano busca significado, o ser humano busca clareza de quem ele é, do que está fazendo nesse mundo. E não é diferente conosco. Nós temos sim que buscar cada vez mais se posicionar como filhos de Deus neste mundo, como seres abençoados. Nós temos que ter clareza do que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Com essa clareza, a gente começa a transformar o que significa para a gente alguns pontos da nossa vida. Mas, claro, para chegar nesse nível, você tem que ter realmente conhecimento da palavra. Para ter conhecimento da palavra, você tem que se relacionar com Deus. Para se relacionar com Deus, você precisa abrir mão, às vezes, dessa vida agradável, dessa superficialidade que se cerca, e realmente emergir num relacionamento constante com o Pai. E eu creio que essa mensagem é para você também. Em breve eu vou trazer novos vídeos falando nível por nível e vou explicar um pouquinho com mais clareza aí o que pode te ajudar na sua caminhada para 2022. Então, um grande abraço, até a próxima e se vemos em breve.